Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em rocha de Galvão Bueno aí, né? Rasgando elogios ao Flamengo, que é campeão da Copa do Brasil, venceu o Galo por 1-0 e no agregado 4-1. Ele rasga elogios aí e dá aula sobre o Mengão, né? Que agora é pentacampeão da Copa do Brasil. Vamos ver o que ele falou aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos nas redes sociais, chega ao final a Copa do Brasil de futebol de 2024. O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. Uma grande conquista com 2 vitórias, 3-1 no Maracanã e 1-0 na Arena do Galo. E se não fosse uma impressionante série de defesas de Everson, goleiro do Atlético, essa segunda vitória seria com números ainda maiores. Era esperado um jogo nervoso, com muita força ofensiva do Atlético e um Flamengo muito forte nos contra-ataques. Fla e Galo criaram desde 1980 a maior rivalidade entre 2 clubes de estados diferentes. Mas rivalidade é uma coisa, e isso os jogadores mostraram em campo, lutando, mas se respeitando. Infelizmente, parte da torcida do Atlético foi um horror, jogando bombas, objetos, invadindo o campo. Aquela parte é ruim, porque a maioria da torcida do Galo não é assim. O Atlético é muito grande. Então, parabéns Flamengo, parabéns Felipe Luiz por seu primeiro título como técnico. E anote aí, ele vai longe como técnico. Então, faça a festa da nação rubro-negra. Vocês merecem. Claro, também os treinadores, mas antes foi forte, hein? Aspas do Gabigol aí pra gente abrir esse linha de passe. Vamos nessa. Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. A diretoria apertou minha mão. Olha isso, hein? A diretoria apertou minha mão, mas depois aconteceram coisas que eu não gostei. Sempre soube as coisas pelos podcasts e nunca pessoalmente. Falei para o Marcos Braz sobre a chance de ter 2 ou 3 anos e nunca houve proposta. Diz sempre aí, o lado do Gabigol. Ele que falou sobre isso. Foi um ano conturbado para mim individualmente. Houve a questão do doping. Olha essa parte. Depois de um treinador que não me respeitava como jogador, é o Tite. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele, no caso o Tite, que eu poderia ajudar de alguma forma. Palavras do Gabigol, ali, na sequência do título. Vou trazer aqui a conversa para vocês, vou começar ali pelo André Kfouri. Boa noite para você, André. Me parece que caiu uma chave, uma carteira e 2 copos d'água aqui, mas não tem problema, gente. Sem A gente até porque nada mais a gente arruma aqui. A vida como ela é. A gente arruma aqui, não tem Linha de problema. verdade. Problema, a televisão verdade. Chega ao linha de passe. Um excelente. O que foi esse barulho, né? Aqui não tem o mistério do barulho da latina ainda. Aqui a gente fala o que aconteceu. André Kfouri, Gabigol foi egocêntrico, escolheu a hora errada para falar sobre isso, tá certo, tá errado, queria te ouvir, tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem, amigos? Uma ótima noite a todos. Não, ele foi Gabigol. Ele foi o Gabriel. Qual é a surpresa, né? De numa entrevista, logo depois de um título e ainda no campo, com a comemoração do Flamengo em andamento, a torcida do Flamengo pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, vibrando com a única conquista de um ano que se encaminhou para algo frustrante, não que a noite de hoje seja frustrante, a temporada do Flamengo em relação ao que ela se propôs é uma temporada frustrante. A noite desse domingo é uma noite de muita alegria porque é um título conquistado com todo o mérito. Sim. E assim deve ser celebrado. A noite é do Flamengo, a noite é dos campeões, a noite é do Gabriel. Ele fez 2 gols na partida de ida. A noite é dos flamenguistas, não de um flamenguista. Perfeito. E o Gabriel, perguntado, então não é que ele se apresentou porque tinha algo a dizer e sem ter sido perguntado a respeito de nada, saiu falando, criticando quem ele achava que deveria criticar, passando os recados que ele achava que tinha que passar e espontaneamente falando sobre o seu futuro, que é sair do Flamengo. Ou seja, na noite em que ele é campeão, ele anuncia que não jogará mais no Flamengo. Ele foi perguntado. Como fez Cristiano Ronaldo uma vez, né? Exato. Depois de uma Champions League. Ele foi perguntado.
A resposta poderia ter sido: hoje à noite é do Flamengo, de comemorar o título, nós vamos deixar esses assuntos para um outro dia. Poderia. Se ele tivesse feito isso, eu o elogiaria aqui. Mesmo que as coisas já estivessem resolvidas como estão. E que muita gente aqui entre nós, o Pedro tão bem informado, nossos repórteres sempre bem informados, os sites dos nossos concorrentes muito bem informados também, mesmo que todo mundo já soubesse, já tivesse até publicado, ele poderia dizer: esse assunto não é para agora. Agora o assunto é o Flamengo. Mas não, ele resolveu chamar a atenção, ele achou que era correto, que era o momento apropriado para fazer isso. E assim, eu não diria que ele foi egoísta, egocêntrico, vaidoso, nada disso. Ele foi o Gabriel que todos conhecem. Se ele tivesse tido alguma outra atitude, eu disse que eu elogiaria, Sim. Eu elogiaria, mas eu diria: estou surpreso. Estou surpreso por ele ter sido sóbrio e não ocupado um momento de foco, de holofotes, para falar sobre si. De qualquer forma, também, o assunto Gabriel fica ou não fica, o assunto Gabriel joga ou não joga, acompanhou o noticiário do Flamengo com maior ou menor destaque durante toda a temporada. Então seria até estranho se no momento em que o Flamengo ganhasse um troféu, finalmente ganhasse um troféu em 2024, esse assunto também não estivesse nas manchetes. Hora errada para falar sobre isso, Vitor Birner, na sua opinião, ou não? Ok, como disse o André, Gabigol foi Gabigol. Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, sua chave está intacta no chão. Muito obrigado. Também, boa noite ao professor Celso. Não entro na casa da minha namorada, vou dormir na Pedro, rua. ao André, aos fãs das fãs do esporte. É óbvio que a hora é completamente inapropriada, mostra uma tremenda falta de compreensão do contexto, do momento. Eu concordo com o que o André falou. Não era hora para isso. O Flamengo fez um jogaço. Vou repetir. Mais um jogaço. Uma senhora atuação num jogo disputado em nível muito alto para os padrões brasileiros. Verdade. Houve diversos destaques no jogo de hoje. O Gabigol estava jogando mal. Foi substituído. Os gols que ele fez para o título foram essenciais e o colocam ainda mais no patamar alto do Flamengo. Continuaria mesmo seus gols, os gols elevam ainda mais. E foi o que ele fez que a gente pode destacar na temporada. Muito importante, mas só isso. Quando ele não jogou antes, dava para entender o porquê. O treinador que ele criticou, se foi o Tite, que ele não citou o nome, foi o mesmo dúvida? Foi o mesmo que chegou a convocá-lo para a seleção brasileira. Você tem alguma dúvida? Foi o Tite. Não, foi o Tite. O mesmo que chegou a convocá-lo para levá-lo para a seleção brasileira. E tinha o Pedro. Sim. E o Gabigol quer jogar de 9. Então são diversos aspectos que mostram que o Gabigol pensa muito em si. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu acho que ele sair do clube em que ele poderia terminar a carreira de uma maneira maravilhosa e como o segundo maior jogador da história do clube, não melhor, maior o Zico, da história do clube, isso talvez não aconteça mais. Ele não termina assim? Tem que esperar um pouquinho mais agora para entender, né? Porque assim, a história está lá. O comportamento dele, as coisas que ele fez, que a gente discutiu muito aqui, a gente vai relembrar, evidentemente, acontecer, mas a história está lá. E ele termina a história em 180 minutos, ele foi fundamental nesse agregado de 4-1, fundamental pelos 2 gols. Dentro de campo, quando a gente olha principalmente as finais, sim, ele é. Se você for olhar as finais, ele podia ser até o maior, mesmo não podendo ser. Porque pelos gols que ele marcou em finais, quantos gols ele marcou em finais, em quais finais, ganhando ou perdendo o Flamengo. A questão é a forma, porque uma coisa que torna um jogador muito grande no clube é a maneira como o jogador trata o clube. E a maneira não é como só o que ele ele faz também em campo. Né? Ele é um dos maiores, mas a maneira como ele trata o clube. E você anunciar a saída no ano em que o Flamengo consegue o seu melhor momento na temporada, o que faz com que toda a imprensa e flamenguistas e torcedores dos outros clubes nesse momento, em vez de discutirem a partidaça que o Flamengo fez, falem do personagem que vai embora, aí eu acho que ele errou. Quero te ouvir, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo certo. Tudo bem, abraço a você, André, Celso, Vitor. Uma boa noite. Particularmente, eu não acho que o torcedor do Flamengo quer saber a minha opinião se o Gabriel acertou ou errou. Ele foi campeão. Isso vai ser discutido agora, por alguns minutos, quando for lembrado durante a semana. Acho que no ano que vem já pouco. E o que vai ficar é que uma final que o Flamengo chegava desacreditado, poderia ser o segundo ano consecutivo de muito investimento, nenhum título importante, grande.
o Gabriel resolveu a parada no Maracanã. Eu acho que isso vai ficar. Eu acho que tem argumento para o que o Birner fala, muito. Acho que tem muito argumento para o que o André fala. Tem argumento para um cara que ficou magoado ali na hora. Pô, hoje é dia de título. Mas eu não consigo dizer que o Gabriel errou, porque será que talvez na cabeça dele, tentando fazer um advogado do diabo, ele não foi um cara que virou e falou: eu vou respeitar e só falar depois que a temporada acabar? E a temporada do Flamengo ela se encerra hoje, de certa forma, porque o Flamengo se afasta, as oscilações do Campeonato Brasileiro afastaram o time da briga, ainda que matematicamente seja muito possível até. O Flamengo precisava garantir uma vaga na Libertadores, precisava de um título, essa diretoria e esse grupo nesse final de ano. O Felipe Luiz também, ainda que eu acho que o Felipe vai querer terminar o brasileiro da forma mais digna possível. E talvez o Gabriel, que já foi muito criticado aqui por nós em muitos momentos, por muitas atitudes, que desabafou o tanto que foi horrível o ano para ele, virou e pensou também, se eu não falar agora, em que momento eu vou conseguir esse barulho que eu quero fazer pelo que fizeram comigo aqui dentro. Então, qualquer momento que ele falasse isso, a repercussão ia ser gigantesca. Pode ter gente que acha que ele errou, pode ter gente que acha que ele foi Gabriel, como bem falou o André, ele simplesmente foi Gabriel. Eu não estou aqui para achar que ele teria. E no final, para mim, o que vai ficar é que ele é um cara de 160 gols com a camisa do Flamengo, ele é um cara muito decisivo, ele é um cara que resolveu nas vezes que foi chamado, ele é um cara de muitas polêmicas, de comportamentos controversos, de festa de camisa de Corinthians, de indisciplina com antidoping, de problemas que ele causou internamente, de briga com o vice-presidente de futebol, de amor e ódio com treinador e com torcida. Mas ele tem um lugar ali que não sei se a gente vai ver na próxima década alguém que vai fazer 4 gols em finais de Libertadores, que vai fazer 160 gols e conquistar o que ele conquistou. A média de um então, gol a cada 2 jogos ele tem muito até isso. Eu acho menor o timing da declaração do que o encerramento da era Gabriel no Flamengo. Eu acho, é uma era que hoje é muito emblemática, hoje é a última The Last Dance. Não, mas Gabriel, as coisas não são separadas, elas estão juntas. A questão é quando ele decidiu avisar que tinha acabado a era. É só isso. Eu acho que pode separar para analisar. Você acha que não? Eu acho que sim. É só uma questão de entender que as pessoas podem ter opiniões diferentes. Eu acho que amanhã não ia mudar nada. Isso vai ser pequeno diante do todo que vai ser lembrado para frente. Mas é o Gabriel. O Gabriel sempre foi vaidoso. O Gabriel sempre puxou para si. O Gabriel, quando estava mal, puxava para si. Fosse o chinelo que ele usa no banco, fosse a discussão com o Marcos Braz na porta do vestiário, fosse a camisa que ele usasse diferente, fosse a bola que não entrasse, fosse a foto que ele postasse. Tudo do Gabriel é diferente. Talvez não dá para ser diferente também na hora de... Não dá para ser indiferente na hora de ir embora. É claro que ele rouba o noticiário. Pouco se fala sobre muita coisa que a gente poderia passar aqui, 1h30, talvez fosse pouco para debater do jogo, que é muito interessante. O que o Felipe Luiz, que tem que ser muita notícia hoje, fez no jogo é muito interessante. O que se constrói na carreira de um novo técnico começa a ser muito interessante. Mas é o Gabriel, não consigo falar que ele está errado. Ele foi isso durante toda a passagem dele no Flamengo. Gol, questionamento, o Vitor vai ter uma opinião, eu vou ter outra, a gente vai ficar aqui debatendo à noite. O Gabriel é isso. E ele encerra a sua passagem sendo isso. É preciso entender também muita coisa do que ele fala. Quando ele fala, eu só soube por podcast, e é verdade. Uma diretoria em campanha que pouco falou durante muitos anos, pouco falou como deveria falar, e fala muito agora porque está em campanha para tentar fazer desesperadamente o sucessor do Landim, fazer o Dunche, e só se falou muito de Gabriel. Será que se falou também tanto com o Gabriel? Ele fala do tal do aperto de mão, que isso precisa ser questionado. Sim. Uma diretoria que hoje não quis responder. Até uma informação do Pedro Torre, que está lá na zona mista da Arena MRV. Quando o Dunche foi chamado para comentar tudo isso, ele fala: amigo, hoje é dia de festa. Entrevista ele não quer dar, só quem dá é o Landim. Hoje que ele tinha que comentar, que o Gabriel comentou, ele não quer comentar. Então o Gabriel falou. E uma diretoria que falou muito sobre ele. Landim acabou de falar... Ótimo. Não, mas nem temos ainda, só uma informação. Não, mas disse que não vai falar sobre o Gabigol. É isso aí, só para corroborar. Então, o Gabriel, onde ele vê a brecha, ele puxa a atenção. Eu não consigo... tá errado. É controverso, vai gerar muito debate, mas o Gabriel é isso. E acho que sai grande, independentemente de todas as polêmicas desse ano, sai muito grande. Sai resolvendo a parada numa última decisão, sai com o nome dele na história que não vai apagar por causa da entrevista de hoje, ou não, do timing da entrevista de hoje, e consegue, no último capítulo, corrigir um ano que era quase desastroso para ele. Corrigir um bom tempo que já era desastroso para ele. Ô, prof, até pegando esse gancho aqui, acho que dá pra gente discutir, porque agora acabou a era Gabigol no Flamengo. Acabou. Ele falou que vai ficar aí até 31 de dezembro, evidentemente, tem contrato, vai jogar mais um jogo, mas alguns jogos que para o Flamengo já conseguiu a vaga na próxima Libertadores, via Copa do Brasil.
Tem gente agora torcendo para o Flamengo permanecer lá em cima para abrir vaguinha lá para baixo, né? Agora o Flamengo vai cumprir o seu caminho aí no final de Campeonato Brasileiro. Como fica, qual o tamanho do Gabigol, da história do Gabigol, na história do Flamengo? Então são 13 títulos, média aí arredondando de 1 gol a cada 2 jogos, 160 gols em todas as finais de Libertadores, um cara que assim, era abraçado por torcedores de outros clubes, pelo carisma e tal, etc. A gente vê a molecadinha, né, que adora o Gabigol e tudo, envolvido em uma série de polêmicas, e do último ano para cá teve muito mais polêmica do que gols, mas que fecha, como lembrou o Pedro, com esses 2 gols contra o Atlético Mineiro no jogo de ida. E agora? É hora de fazer o levantamento. Como fica? Tudo bem, prof? Boa noite, William, companheiros, fãs do esporte. Boa noite. O André falou em Gabigol sendo o Gabigol. Eu diria que existem 2 Gabigóis, né? 2 Gabigols. Aquele do campo, que fez tudo isso que você falou e que, na minha concepção, é pelo menos top 10 na história do Flamengo, como um todo, considerando todas as posições, né? Por exemplo, ele fez tudo isso, só hoje alcançou o número de títulos do Júnior, que até por não ser um atacante, nunca é colocado naquela briga com o Zico, mas eu acho que é um cara com peso suficiente para isso. Então tem esse Gabigol, o Gabigol do campo nunca decepcionou. A exceção daquele período de baixa, e mesmo assim ele fecha a participação dele em alta, com um título que veio muito dos pés dele. Dos 2 gols e do lance de 1 gol que saiu do pé dele. A última impressão em campo foi essa. A última impressão fora de campo é essa, parecida com tudo que aconteceu ao longo da carreira dele. Essa relação turbulenta, e eu digo ao longo da carreira, certa vez eu trabalhei num lugar em que as pessoas estavam meio relaxando, e eu brincando, e mais ou menos brincando, coloquei um cartaz na porta assim: a vida não acaba aqui. Sempre haverá alguém trabalhando com você em outro lugar. Então o seu Gabigol agora está indo para o Cruzeiro. E o Cruzeiro sabe da bomba relógio que o Gabigol é capaz como profissional. Esse é o outro Gabigol. Na história, já que você fez uma proposição histórica, e aí eu vou concordar com o Pedro, o que fica é o que o cara fez com a bola no pé. Hoje ninguém lembra que Leônidas da Silva saiu do Flamengo brigado. Hoje ninguém lembra que Zizinho saiu do Flamengo magoado. E eu dei 2 nomes aqui que eu acho que estão na frente do Gabigol na condição de vices do Zico. E tem mais. Isso que aconteceu hoje valoriza e diferencia ainda mais o Zico. Você não imaginaria o Zicão fazendo uma isso. Dessa. Nem que estivesse para sair, nem que estivesse magoado. Então, cada um na sua. Cada um toma as atitudes que quer tomar no momento que acha que deva tomar. Só que tem que assumi-las. E isso o diferencia, principalmente como profissional, né, mentalidade. O jogador de futebol com a bola no pé é outra coisa. É esse que vai ficar no imaginário de toda uma geração de rubro-negros que vão contar para os filhos e netos. Eles vão contar. Eles não vão contar desse depoimento de hoje. Eles vão contar dos 2 gols que ele fez numa final contra o River Plate, que parecia perdida. Que fez em outra final, que fez em outra final. E várias outras. Peguei só o ponto máximo. Sim, tá falando só de Libertadores. Né? Aquilo que ele fez com a camisa do Flamengo o colocaria no panteão dos imortais de qualquer clube de futebol da América do Sul. Não, mas ele está. Está. Justamente. Ele está. Isso não é discutível. A questão... A atitude dele hoje não tem nada a ver com a carreira futebolística e a passagem pelo Flamengo. A importância dele nos resultados do Flamengo, isso daí tudo é intocável. Não, é uma conquista dele e ninguém pode mexer, quem estiver mexendo com isso, porque ele simplesmente disse que vai embora no momento em que o clube festejava, ou seja, é o 2º maior jogador da história do clube, dizendo que vai embora numa temporada em que ele não foi bem, que ele jogou uma final boa, criticando diretoria, treinador, com questão de doping, por questão comportamental, dizendo que vai embora no momento em que a nação flamenguista está em festa, como se a ida dele... E gritando fica Gabigol, né? E gritando fica Gabigol, a ida dele, nesse momento, declarada, porque ele trocar de clube é um direito do trabalhador. É indiscutível isso. Isso daí não é uma coisa que a gente pode questionar. Claro, não houve acordo, não houve conversa, mas ok, vou seguir meu caminho. Troca, se ele quer o contrato, se ele vai ganhar mais, se ele não gosta da diretoria, se ele está cansado dos colegas, eu sei que não é isso. Né? Seja o que for, é um direito dele. A forma como se faz isso também é um direito. A forma aí, cada um
avalia de uma maneira. É lógico, quando a gente for contar a história do Gabigol, a gente vai contar, primeiro, os gols que ele marcou contra o River Plate, o fato dele ter feito gol em todas as finais de Libertadores, como ele era um jogador polêmico, quantos gols ele marcou pela equipe, e aí, no final, a gente conta que a saída foi assim. A ordem das coisas será essa. Isso não é uma coisa que vai ser alterada com o tempo. Mas era simplesmente o fato de ele segurar 1, 2, 3 dias, falar, olha, não quis falar porque o clube estava em festa, eu vou trocar de clube, agradeço muito e vou embora. É só isso. Mas é o meu jeito de pensar, não sou dono da verdade. Aí não seria o Gabigol, seria o Gabi Birner. Não. Ou cada um de nós aqui. Eu também me seguraria. Assim. Agora eu não tenho um décimo da competência que ele tem com a bola no pé. Numa dividida entre o que ele fez pelo Flamengo, jogando, e episódios como esse, nos tempos que a gente vive, isso aí é cada vez mais fluido, né? Daqui a pouco tem a outra polêmica, a próxima polêmica que ele fizer aí no Cruzeiro, todo mundo já vai esquecer. Eu não tenho dúvida que numa dividida, até porque era uma saída cantada. Não era uma saída surpreendente, não é o ídolo no auge que está dizendo estou indo embora. Não era isso. Mas é impactante. O cara é muito grande. Ele é muito grande. Porque ele também puxa a decisão. Até sexta-feira a gente debatia aqui se a diretoria ia pensar em dar um contrato de 2 anos ou mais pelo gol dele na final ou não. Ele virou e falou, não, vem cá, quem está decidindo ir embora agora sou eu. Porque ninguém me ofereceu. Ele puxa também a decisão para ele, para não ficar como algo eu queria, a diretoria não me queria. E isso tem uma mudança de perspectiva. Mas quer ver? A gente tem inclusive o trecho. Semana. A gente colocou uma tela aspas, mas a gente tem o trecho. É melhor ouvi-lo e vê-lo, né, falando. Vamos lá. É um carinho enorme que eles têm por mim, eles sabem que é recíproco. Então, como eu falei ali já, não vou ficar. É um time que eu amo. Como eu falei, muita gente sabe, durante esse ano foi um ano conturbado, mas acho que acaba da melhor maneira. Me dediquei bastante para essas finais. Já há um bom tempo atrás, não creio eu que foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta, então creio eu que é o momento de eu sair. Muito bem, então números do Gabigol. 2019, 59 jogos com 3 títulos. Entre gols e assistências, 54 participações em gols. Em 2020, 43 jogos, com 39 participações em gols, 4 títulos. Em 2021, 45 jogos, 44 participações em gols e 2 títulos. 2022, 63 jogos, com 34 participações em gols e 2 títulos. E aí você vê de 2023 para 2024 como a coisa já mudou. Embora ainda são 24 participações em gols e 58 jogos, tá? Nenhum título. E aí em 2024, pior ano do Gabigol com a camisa do Flamengo, 35 jogos, apenas 2 garantiram título, né? 8 participações em gols e 2 títulos. Pode vir para cá. Prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha. A declaração do Gabigol, ela me parece, eu vou usar aqui a palavra arquitetada, não de uma forma pejorativa, não como uma, mas parece que a coisa foi arquitetada. Seguinte, seu pai, sua mãe vem aqui, tá tudo certo, vamos fazer esse contrato aí, a coisa vai andar, não, vamos arrumar o melhor caminho e tal e tudo. E aí a coisa não acontece, a coisa vai por outro lado. Aí teve o doping nesse meio do caminho, né? Eu vou chegar na parte do Gabigol também. Aí o cara engole essa aí. Aí passa todo o período ali com o Tite e tal. Ele disse, né, que foi desrespeitado pelo treinador. E ele não cita o treinador, mas é óbvio que foi o Tite, né? Porque foi o treinador que passou nesse período, nesse cronograma aí, foi o Tite. Claro. Então é o Tite. Sim. E aí ele vai guardando tudo isso. Sim. Conversa aqui, conversa lá, é o prometido ali para os pais. Isso pega muito, né? Apertou a mão do meu pai, da minha mãe, né? E aí me parece que isso tudo vai sendo arquitetado, e essa decisão não foi tomada no sábado, ontem, não foi tomada na sexta. Me parece que ele já tinha isso meio que planejado. A decisão de falar ou a decisão de sair? A decisão de sair. Não, me parece até. Me parece que isso já estava na cabeça dele. E as coisas vão de uma forma que, assim, desculpa, Pedro, só fechar aqui. Ele dá a declaração, ato contínuo, tem a matéria dizendo que ele vai para o Cruzeiro.
Ato contínuo já tem... Isso que eu ia falar, há 14 minutos ele nas sobe um redes sociais vídeo tem quase que se vídeo. despedindo do Flamengo. Então, uma assim, mega produção. Tá tudo, entendeu? Claro. Então já está tudo muito arquitetado Não foi feito entre agora. ele, Não. entre a equipe dele, Sim. família e tal. E não me parece que foi de ontem. Isso não é uma crítica, Mas, William, é só uma análise de como isso aí foi construído. O que está claro nessa história toda é a mágoa com a diretoria. Exatamente. Esse é o respeito ao clube, a reverência à torcida, que na maior parte esmagadora, a maioria do tempo, esteve ao lado dele, gritou o nome dele. A noção de que ele tem um patrimônio do qual ele precisa cuidar, que é o patrimônio de ídolo do Flamengo. Sim. Essas coisas acontecem no futebol, você sair de um clube onde você foi muito feliz e foi chamado de ídolo e é enxergado como ídolo, ele não é o primeiro, não será o último. A crítica ao Tite, talvez ela nem fizesse alguma diferença numa decisão que ele ainda não tivesse tomado, porque o Tite não está mais e o técnico do Flamengo hoje é um amigo dele. Então, no momento em que a comissão técnica, que, entre aspas, de acordo com as palavras dele, não o respeitou como jogador, está fora do clube, a comissão técnica atual pode ser a porta para a sequência desse relacionamento e um futuro ainda mais feliz, com mais um título hoje, com a participação dele. Então, o problema do Gabriel, a decisão de sair do Flamengo, é por causa do aperto de mão que não foi para o papel, por ter falado com uma das pessoas que tomam decisões do Flamengo, o Marcos Braz, sobre mais anos de contrato em relação ao que ele tinha como proposta oficial do clube e não ter ouvido depois o que o clube pensava a respeito dessa ideia, né? Não ter tido, de acordo com ele, a oportunidade de continuar. O contrato que o Flamengo ofereceu para renovar, com 50% de aumento, aliás, vamos lembrar, a gente falou aqui em outros programas da nossa grade. Isso está estranho. O contrato em que um clube sabe que não tem a duração que o jogador pretende, mas apresenta como argumento um aumento salarial de 50%, sendo que a remuneração do Gabriel já é altíssima dentro do que é o Flamengo hoje, é um contrato que utiliza esse aumento salarial apenas para valorizar o jogador. É um contrato que não pretende ter a assinatura dele. É um contrato que o valoriza para os possíveis interessados e faz com que essa diretoria possa dizer para o torcedor: nós aumentamos o salário dele em 50% e ele não quis. Você diria que é um contrato especulativo? É uma especulação. E o Gabriel percebeu que era uma especulação. Porque o problema dele não é dinheiro. Ele não vai ser mal remunerado no Cruzeiro, não seria no Palmeiras, com quem houve um flerte. E se por acaso ele tivesse ofertas do exterior, e eu tenho convicção que tem, embora não tenha informação, e não são ofertas que ele quer aceitar, mas é inacreditável que não haja qualquer clube fora do Brasil, seja aqui na América do Sul ou em determinados centros onde há muito dinheiro, mas o aspecto esportivo não é tão valorizado, que não tenham desejado conversar com as pessoas que cuidam da carreira do Gabriel nos últimos meses, quando ficou evidente que ele não ficaria no Flamengo. Isso. Ou muito difícil. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos começar o vídeo aí que Galvão Bueno aí rasgou elogios, né, ao Flamengo e também aí ao Gabigol, entre os jogadores, né, que fizeram esse título chegar aí, né, vamos dizer assim, na estante do Flamengo, né? E agora o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, igual aí ao Grêmio, né? E encosta no Cruzeiro. E vamos no próximo ano buscar mais esse título aí para igualar o Cruzeiro aí, ser os maiores campeões da Copa do Brasil e também ir atrás da Libertadores, né? E o Mundial, que é o próximo ano. Então, o Flamengo aí, né, foi bastante elogiado pelos comentaristas, mas a princípio falou mais sobre o caso do Gabigol, né, que infelizmente aí vai deixar o Flamengo. Ele é um jogador aí que é muito respeitado por muitos, né? Muitos queriam que ele continuasse, mas infelizmente, né, a decisão foi dele. Também a diretoria também não queria dar muito tempo de contrato para ele, ele oferecer só 1 ano e ele não queria 1 ano, ele queria mais que isso. Acredito que 3 anos ele até aceitaria, mas não ofereceram isso para ele e ele aí decidiu ir para o Cruzeiro, né? Então vamos dar adeus aí a Gabigol e agora seguir aí um Flamengo sem esse jogador, né, que perdeu a camisa 10 e mesmo assim deu um título aí, mais um título da Copa do Brasil para o Mengão, né? E aí, torcedor, o que vocês acharam de tudo isso?
comente sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder o vídeo aqui. Agora, valeu e até o próximo vídeo.